Senhor em Êxodo 15. Farei a leitura agora dos versos 13 até o verso 18. Verso 13 até o verso 18. Pedir a um dos diáconos que coloque o vento mais para cima aqui, por favor. Ele está realmente bem em cima aqui e nem a Bíblia está ficando parada. Então, certamente eu vou ficar parado com esse frio que está na gente. Mas, por favor, para que o controle do ar-condicionado? Mais uma vez. Obviamente, como disse o pastor, cada um com seus dons. Use-os para a glória do Senhor. Amém. Maravilha. Então, acompanhe a leitura da palavra do Senhor, após o que nós vamos orar, e essa semana vamos dedicar uma atenção especial em oração pela família do presbítero Danilo, Amanda e seus 4 filhos. Então, tenha isso também na sua agenda de oração. Diz assim a palavra do Senhor a partir do verso 13. Com a tua beneficência guiaste o povo que salvaste. Com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. Os povos o ouviram, eles estremeceram, agonias apoderaram-se dos habitantes da Filístia. Ora, os príncipes de Edom se perturbaram, dos poderosos de Moabe se apodera temor, esmorecem todos os habitantes de Canaã. Sobre eles cai espanto e pavor. Pela grandeza do teu braço, emudecem como pedra, até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o povo que adquiriste. Tu o introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que aparelhaste. Ó Senhor, para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará para todos sempre. Amém. Querido e bondoso Pai, esta palavra que lemos, ela é do Senhor. E os nossos corações também pertencem ao Senhor. O Senhor os adquiriu vitoriosamente na cruz, ressurgindo da morte e estando hoje à direita do Pai. Nós queremos te rogar, Cristo, para que a tua palavra fale ao nosso coração, nos encoraje e cumpra todo o propósito que vem da boca do Senhor para a tua igreja. Que o Senhor seja conosco nessa manhã. Rogamos também as tuas bênçãos, especialmente pela família do presbítero Danilo. Que o Senhor possa, Pai, fortalecer essa família mais e mais do amor de Cristo, para que eles tenham toda a percepção do nosso Cristo e possam viver uma vida inteira de justiça na presença do Senhor. É no nome de Cristo que nós oramos. Amém, amém, amém. Irmãos, há alguns domingos atrás, nós iniciamos a exposição desse cântico, conhecido como Cântico de Moisés. E nós vimos que a literatura poética, fora dos salmos e livros de sabedoria, são muito úteis. Assim, iniciamos na primeira vez em que tratei sobre esse texto, dizendo que ela é muito útil para a nossa vida devocional. Mas nós também podemos perceber que muitos dos cânticos ao longo da história tornaram-se parte regular da oração da igreja em culto. O Cântico de Moisés, ele, por exemplo, era cantado regularmente na liturgia do Templo de Jerusalém. E nós temos, no tempo de Jesus, vários dos cânticos do Antigo Testamento sendo usados regularmente pelos judeus piedosos, seja nas suas devoções particulares, seja nos serviços do templo ou na sinagoga. E o Cântico de Moisés, ele era usado no serviço do templo.
E como já mencionei aqui, pode ser que ele tenha sido usado também na igreja do Novo Testamento, pois o livro de Apocalipse menciona o uso do cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro como que sendo um mesmo cântico no culto celestial. Isso você pode encontrar lá em Apocalipse 15, no verso 3. Os cânticos, eles tipicamente, eles repetem os atributos de Deus. E isso por si só já é muito bom que nós aprendamos deles e os usemos naquilo que faz parte da vida cristã e os seus feitos na criação. Então, quando você se deparar com um cântico, observe, você vai notar que aquele cântico, ele exalta quem Deus é e fala do que Deus faz, como nós vimos aqui no início desse mesmo cântico de Êxodo 15. Mas há algo muito interessante. Os cânticos, eles também expressam a esperança messiânica. Sobretudo esses que foram redigidos e registrados e escolhidos pelo Espírito Santo para que chegassem até nós no Antigo Testamento. Vimos também que do verso 1 ao 12, Moisés é inspirado por Deus para conduzir o povo a celebrar o majestoso poder do Senhor ao salvar o seu povo dos inimigos que o perseguem. Isso nós também vimos de maneira mais detalhada, que prefigura para a igreja do Novo Testamento a vitória de Cristo contra o pecado, contra o sistema desse mundo, contra a própria morte. Os maiores inimigos que aprisionam o perdido sem Deus no mundo. E ao nos aproximarmos agora da segunda metade desse cântico, nós veremos uma celebração, a vitória do Senhor sobre os inimigos que estarão à frente do seu povo. Com a esperança posta nas conquistas de Deus já realizadas, mas com certeza uma celebração do triunfo divino em seu propósito doxológico, o seu propósito de conduzir a igreja em adoração. Dessa forma, eu quero meditar com os irmãos nessa segunda parte sobre o tema Cantando a Vitória de Cristo. E a primeira coisa que nós precisamos, então, perceber, notar, ao olharmos para esse cântico, sobretudo nessa segunda parte, é que há um fundamento para a esperança que aqui está sendo cantada. Este é o trecho do cântico que expressa a esperança do povo de Deus, fundamentada na revelação do braço forte do Senhor. Eles acabaram de cantar isso, o livramento da escravidão, da perseguição do inimigo. E Moisés, irmãos, quando escreveu e organizou o texto de Êxodo, isso foi quase 40 anos depois desse ocorrido que eles estão cantando. Ele havia vivenciado já a construção do templo há 39 anos antes de quando ele registra esse cântico, o qual serviu como o local onde tal aproximação de Deus teria lugar. E estava preparando Moisés dessa forma a nova geração para entrar em Canaã e estabelecer uma morada permanente ali. Esse era o plano. Ou seja, no mesmo momento em que o texto está sendo entregue em forma escrita para o povo de Deus, está acontecendo também a preparação do povo para entrar na Terra Prometida. E ao unir esses dois eventos em um só cântico, o evento de número 1 que menciono aqui é a vitória do Senhor sobre os perseguidores e
tirando-os da escravidão, ou seja, o êxodo, unindo ele a esse segundo evento, a vitória do Senhor sobre os inimigos da terra, que ainda seriam vencidos, a entrada da terra prometida. Dos versos 13 ao 15, nós temos uma expressão de fé da igreja do Antigo Testamento, ao celebrar com base na vitória do Êxodo, a vitória que ainda estaria por vir. Eu quero destrinchar um pouquinho mais isso aqui. Veja que há no cântico uma teologia da esperança, a qual está fundamentada na revelação de quem Deus é e o que Ele já fez pelo seu povo. As expressões que estão aqui construídas, escritas nessa poesia, elas estão num tempo perfeito. Se você observar no verso 13, a palavra guiaste, a palavra levaste. No verso 14, ouviram, aponderaram-se. No verso 15, perturbam, esmorecem. São palavras que estão já num tempo em que já aconteceram. O perfeito, no hebraico, ele expressa verdades ou ações que geralmente têm sido experimentadas ou observadas. Ela enfatiza uma condição que chegou a existir e a se realizar completamente. Mas o que está sendo celebrado aqui nesse cântico ainda não aconteceu. O que já aconteceu foi até o verso 12. Eles acabaram de vivenciar a libertação. Mas o que Moisés está cantando com o povo na ocasião do livramento, mas que só foi registrado quase que 39 anos depois, na segunda parte do cântico, é de coisas que ainda estariam por vir. Então, nessa forma de escrever sua poesia, Moisés ele demonstra a confiança que a igreja deveria ter ao olhar para o futuro, com base nos feitos do passado já realizados pelo Senhor. Isso exige, irmãos, conhecimento de quem Deus é. É necessário experiência com Deus para afirmar com tal fé. Essa experiência, ela não é adquirida fora da revelação de Deus. Deus ele se revela redentivamente na nossa história com o poder da sua palavra. Por isso, a igreja tem mais esperança no futuro ao experimentar mais do poder iluminador da palavra de Deus. Sua experiência com Deus vai ser alimentada, preste bem atenção nisso, a sua experiência que vai trazer mais convicção, vai ser alimentada pelas promessas já cumpridas do Senhor, nos atos já realizados por Ele. Você não precisa de novas revelações para ter a sua fé animada. Você não precisa de experiências espirituais que fujam do escopo já revelado das Sagradas Escrituras, que já foi entregue à igreja. E isso faz toda a diferença. Entender dessa forma nos livra de muitos equívocos e de buscar ou ir num sentido o qual Deus não requer de nós. Na sequência, Moisés ele faz um ajuste na redação, um ajuste temporal, pois nos versos 16 a 18, majoritariamente, nós vamos perceber ele escrevendo agora no tempo imperfeito. Observe que no verso 16, ele fala a palavra cai, emudecem, passe. Ele no verso 16 deixa ainda mais claro: introduzirás, plantarás,
E no verso 18, a expressão que é usada falando sobre o Senhor é que ele reinará. Mas eu preciso ainda fazer uma explicação aqui. O tempo imperfeito do hebraico indica uma ação que terá a sua conclusão apenas no futuro, mesmo que ela já tenha iniciado ou ainda não. No caso aqui, no cântico, o emprego desse modo está para ações que ainda serão realizadas pelo Senhor. Contudo, elas expressam a mesma esperança já referida anteriormente, pois está fundamentada na promessa do Senhor. Deus tirou o seu povo da escravidão, porque havia prometido que o faria. Porque já havia, antes ainda, prometido que conduziria esse povo para si mesmo, como seu povo santo. Por isso, irmãos, se temos a mão do Senhor livrando o seu povo dos inimigos que o perseguem, podemos estar seguros de que Cristo nos livrará dos inimigos que ainda vamos encontrar à frente. Mas mais que isso, temos um propósito que jamais pode ser impedido ou até mesmo desfeito. E Moisés, ele canta sobre isso. É o propósito doxológico da salvação da igreja. Esse é um segundo destaque que eu quero fazer. Eu quero perceber com você que o estabelecimento de Israel como povo de Deus está intimamente relacionado com o propósito de Deus ser adorado pelo povo escolhido dele. No cântico, nós vemos uma referência à habitação de Deus, fazendo paralelo com a expressão o povo que salvaste. Isso está lá no verso 13. Isso, por si só, já faz a relação dos escolhidos com o seu propósito de existir para a adoração de Deus. O local onde Deus é adorado. Todavia, o cântico tem um ápice no verso 18, no qual fala deste estado permanente de Deus sendo adorado como rei, deste povo que foi adquirido, desse povo que foi recriado por Deus e para Ele. Mas o que antecede a isso mostra tanto a fé do povo ao cantar essa música, como também demonstra a compreensão dos motivos divinos de ter usado de tão grande beneficência com o seu povo que seria tão rebelde. O verso 17 faz menção ao monte da tua herança e fala também do lugar para a tua habitação no santuário. Isso faz conexão tanto com as promessas antigas, bem como com as realizações posteriores. Eu quero dividir, então, agora dessa forma, perceber com você que aquilo que está sendo cantado está intimamente relacionado com o que já foi revelado. A expressão de fé da oração, do louvor, da proclamação da igreja está para com aquilo que já experimentamos das promessas de Deus. Olhe comigo que em Gênesis 15, 18, você não precisa abrir esse texto agora, fala sobre a promessa da terra de Canaã a Abraão. Mais de 400 anos antes de todos esses eventos aqui. E diz que naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência dê esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Ele está falando da terra de Canaã, a terra prometida. Em Gênesis 17, o Senhor, ele reafirma essa promessa.
Ele fala: toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, será tua, dar-te-ei a tua descendência. E ele relaciona isso dizendo: e serei o seu Deus. Na vocação que Moisés recebeu do Senhor, registrada lá em Êxodo 3, nós vamos ver que há essa promessa sendo lembrada pelo Senhor ao chamar Moisés para cumprir o seu propósito, a sua vocação. E ele diz a Moisés, no verso 17 do capítulo 3, portanto, disse eu, far-vos-ei subir da aflição do Egito, para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perezeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. E no fim do verso 18 ele diz assim, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. E quando Moisés vai cumprir a sua vocação, se colocando diante daquele rei, o faraó, no capítulo 5, verso 1 de Êxodo, nós vemos o motivo que é mencionado no pedido de liberdade do povo. O motivo não era a libertação por si só. Quando ele se aproxima para fazer aquela chamada Faraó, a perceber quem é que está chamando esse povo, ele diz assim, que Moisés deveria dizer assim diante de Faraó, assim diz o Senhor Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Mas eu quero chamar você a abrir o texto de Êxodo 6. Abra sua Bíblia no texto de Êxodo 6, dos versos 4 a 8. Eu quero pedir para que a igreja mesmo faça essa oração, essa leitura. Êxodo 6, de 4 a 8, nós vemos aqui a promessa sendo reafirmada para o povo que está sendo mais oprimido. Vamos todos juntos? Também estabeleci a minha e os gemidos dos filhos de Israel, os pais egípcios e me lembrei da minha aliança, orando o dia aos filhos de Israel. Eu sou o Senhor e vos tirarei da das facas do Egito e vos livrarei da sua servidão e vos resgatarei com braços estendidos e com grandes manifestações de livramento. Tornarei o meu povo e serei vossos filhos, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito, e vos levarei à terra a qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vos darei como possessão. Eu sou o Senhor. Veja bem, irmão, há suficiente fundamento para que a igreja do Antigo Testamento cresce e cantasse dessa forma. Há promessas antigas que nos dão fundamento para que nós possamos exercer a nossa vida diante de Deus com esperança. Mas o cântico ele faz conexão não apenas com as promessas antigas, ele também faz conexão com as realizações futuras. Mas ela tem realização que será futura para aqueles que estão para entrar na terra prometida ainda, ou seja, o povo ainda do Antigo Testamento, mas há realizações também para a igreja eterna. Eu quero observar isso aqui com você. Em Josué, capítulo 11, 23, nós vemos
a promessa se estabelecendo legalmente. Nesse texto, diz assim: assim tomou Josué toda essa terra, segundo tudo o que o Senhor tinha dito a Moisés. E um pouquinho mais à frente, no fim do versículo, ele diz assim: e a terra repousou da guerra. Ainda mais para o fim de Josué, há uma expressão muito mais clara desse estabelecimento da promessa do Senhor. Nos versos 43 a 45 do capítulo 21, diz assim: dessa maneira deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar aos seus pais, e a possuíram e habitaram nela. E no verso 45 diz assim: nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. A terra, como diz um historiador, não era apenas um território, mas um palco para a adoração do Senhor. O Senhor está cumprindo ali as suas promessas para que o seu povo seja um povo que, salvo, reconheça só o seu Deus. Em 1 Reis 4:21, nós já vemos essa realização acontecendo geograficamente em Salomão. No verso 21 do capítulo 4 diz assim: dominava Salomão sobre todos os reinos, desde o Eufrates até a terra dos filisteus e até a fronteira do Egito. Exatamente como Deus mandou com que Moisés registrasse naquelas promessas que foram dadas a Abraão. Neste período, Israel alcançou a paz e a extensão territorial prometida, servindo como um tipo ou sombra do reino de Deus. Veja, irmãos, todo esse percurso que fizemos é para que nós vejamos que isso é o cumprimento das promessas antigas e que tiveram sua realização futura efetivada para Israel. Todavia, há uma realização mais futura ainda, se assim podemos dizer, para a igreja eterna. O autor Leonard Higgins, em A Bíblia como Literatura, ele trabalha a ideia de que a terra funciona como um símbolo de descanso e comunhão com Deus. E no Novo Testamento, essa promessa ela é reinterpretada e ela é expandida. Lemos aqui na nossa liturgia o texto de Hebreus 4, que fala sobre um descanso superior. O autor de Hebreus argumenta que, embora Josué tenha dado a terra ao povo, ele não lhes deu o descanso definitivo. O verdadeiro cumprimento da posse é encontrado na fé em Cristo. Quando nós olhamos para o capítulo 11 de Hebreus, nós vamos ver o autor falando sobre a pátria celestial, na qual os patriarcas, que mesmo vendo na terra, mesmo vivendo como estrangeiros ali, eles aguardavam a cidade que tem fundamentos, indicando que a Canaã terrestre era um apontador para algo eterno. A Nova Jerusalém de Apocalipse, dos capítulos 21 até 22, é exatamente essa realização escatológica final. Não é apenas um pedaço de terra do Oriente Médio, mas é a nova terra que Cristo prometeu, dizendo que vai à frente para preparar-nos lugar. A promessa feita a Abraão de que ele seria o herdeiro do mundo se cumpre na restauração de toda a criação. Ao ler textos como o de Êxodo 15 e 17, nós percebemos que a linguagem de plantar no monte da herança, ela possui um tipo de intenção profética.
Para o israelita que está lá no deserto, era uma experiência, uma esperança geográfica e antigas que já possuem